Bom, pessoal, 8h40, já deu horário, né? Vamos começar. Nós paramos na aula passada nas leis de Newton, né? Nós estávamos falando aí na primeira lei, que é o princípio básico da inércia. Vou dar uma resumida aqui, para a gente entender o que é o princípio básico da inércia, o que é o princípio Zé, básico... Oi. a Marcela, ela vai ter que entrar pelo e-mail da mãe dela. Aí você aceita ela na aula? Aceito. Então, o que é o princípio básico da inércia? O que é o princípio básico da dinâmica? E o que é o princípio básico que nós chamamos de princípio básico da ação e da reação? Tá? Então, nós temos esses três princípios básicos aí, muito simples. A gente vai ver no cotidiano aí o que se refere a cada um. Na aula passada, a gente começou falando sobre o princípio básico da inércia, né? E aqui você tem um certo confronto de leis, digamos assim. A física, ela é movida por leis, por postulados, né, que podem ser alterados com o passar do tempo. Não sei se vocês viram ontem, tanto no G1 quanto nos telejornais, a questão do Nobel de Física. Então, dois físicos teóricos ganharam ontem o Nobel de Física porque eles conseguiram fotografar e conseguiram, de fato, comprovar a existência dos buracos negros, né? E um detalhe interessante, não sei se vocês viram na reportagem, porque há um conflito aqui entre a física de Newton e a física de Einstein. Einstein, ele teorizou a existência de buracos negros, mas, por fim, ele achou que poderia ficar apenas no campo teórico, entende? Mas aí, hoje, depois desse trabalho, mais em 1905, mas aí depois esse trabalho foi se expandindo ao longo do século XX, e hoje, ontem, né, por causa dessa fotografia a milhões de anos-luz da Terra, eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Eles conseguiram fotografar aquele momento em que o buraco negro, ele consegue até mesmo absorver, tá, a energia luminosa, né? Que ele consegue desviar a energia luminosa, absorver essa energia luminosa, mesmo que essa energia esteja na velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ao quadrado. Então, é 300 milhões de metros por segundo ao quadrado essa velocidade da luz. Então, o que acontece? Bom, para a velocidade, até a velocidade da luz, a física atual, ela leva em consideração, tá, aquilo que foi dito, em parte, por Newton. Agora, para a velocidade acima da velocidade da luz, aí nós entramos na física de Einstein, tá? Entramos na teoria de Einstein, inclusive com relação aos buracos negros. Então, o que acontece? O que Einstein diz? Einstein, na teoria da relatividade, que eu já mencionei para vocês rapidamente, ele diz assim, se você conseguir lançar um objeto e esse objeto ele estiver acima da velocidade da luz, tá? Você cria uma dobra temporal, ou seja, você cria uma dobra no tempo e você consegue voltar naquilo que nós chamamos de tempo e espaço. Então, assim, Newton, ele achava como 99% das pessoas ainda acham. Newton, ele dividia o tempo de forma cronológica, tá? Então, como se o tempo ele tivesse passado, presente e futuro. E Einstein, tempo linear, que nós chamamos, né? Ou cronológico. Einstein ele começa a questionar esse tempo. Aí Einstein ele começa, depois, recentemente, o próprio Stephen Hawking, ele começa a questionar, dizendo que não, o tempo ele pode ser um projeto, tá? Na verdade, que está acontecendo e não é um projeto estático. Não é um projeto que o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Aí eles chamam esse episódio aí, tá? Da teoria, né, que eles propõem aí, que é a teoria do que o tempo ele acontece de forma concomitantemente.
Então, o passado está acontecendo, o presente está acontecendo e o futuro está acontecendo. Então, não é linear, é como se fosse um movimento circular e uniforme, tá? Ele continua acontecendo, aí entra aquela questão também dos vários universos, né? Se tem ou não cópias de nós mesmos, se tem isso, se existe. Mas o que ficou claro com esse Nobel de Física, um detalhe legal que eu vi ontem. Agora a física ela passa a postular o seguinte: até a entrada do buraco negro, física clássica. A partir do momento que você começa a entrar no buraco negro, ou a luz começa a entrar no buraco negro, tudo aquilo que nós temos como princípio da física clássica pode cair por terra, tá? Porque ele tem as bordas e tem a região central. O que acontece? Como é que são formados os buracos negros? Então, os buracos negros eles têm alta concentração de massa ou eles têm também, tá, alta concentração de energia. Então, pode ter sido por galáxias, estrelas de galáxias, etc., tal, que vão chegando ao seu fim, e pelo fato deles terem alta concentração de massa, eles criam um campo gravitacional muito grande. Se a massa é grande, a gente viu isso, por que a gravidade na Terra, por exemplo, é maior do que a gravidade na Lua, a gravidade em Júpiter é maior do que a gravidade na Terra. Quanto maior o planeta, então, se parte do pressuposto que maior será a concentração de massa. Quanto maior a concentração de massa, maior o puxão gravitacional. Então, aí, os grandes buracos negros, tá? Eles vão, então, engolindo, por causa dessa atração gravitacional, eles vão engolindo tudo que está por perto deles. Mas aí surge uma questão, né? Que aí, ontem começou a ser defendido, inclusive, por cientistas, que já estava sendo defendido, mas ontem começou a ser consolidado. Qual que é a questão? A questão é o seguinte: por causa dessa questão de espaço, tempo e dobra temporal, supondo que uma pessoa chegasse ali na porta do buraco, lógico que se ela chegar na porta do buraco negro, ela vai ser engolida, é óbvio, vai ser sugada. Mas se você conseguisse observar um objeto que se chega próximo ao buraco negro, você muda a relação de espaço-tempo do que nós conhecemos. Então, da sua perspectiva, se você estivesse desse lado de cá, que nós temos essa relação de espaço-tempo, nós estaríamos observando esse objeto como se ele tivesse congelado, mas lá está havendo alguma coisa, né? Aí, o que está havendo, né, a gente não sabe, mas o tempo do buraco negro, ele seria um tempo diferente do que o tempo que se dá aqui na Terra, tá? Ou que se dá aqui na Via Láctea, que dá nas galáxias naturais. Agora, o grande desafio é você propor, né? Mas eu vou mandar até porque não temos condição, né, pela distância que eles estão. Mas eu vou mandar um satélite, tá, para a gente ver, na hora que entrar no buraco, o que tem do outro lado, né? Não tem jeito, porque é engolido e até tecnicamente vai perder todas as comunicações com esse lado aqui. Então, é um desafio para a física, né? O que será que tem dentro desses buracos negros? Então, a partir desses buracos negros que começaram a sair essas teorias aí de buraco de minhoca, tá? Poderiam ser formados pequenos buracos negros, etc. Tal. Aí você tem, né? Seria um portal. Portal para onde? Né? O Gabriel Pérez acha que é um portal para o inferno. Tá, tudo bem, né? Um portal para o inferno é uma colocação. Mas é um portal para outra dimensão. Pode ser um portal para outra dimensão também, né? Então, é um portal interdimensional, é um portal para um outro universo. É um negócio, né, muito louco isso. Né? Só que nós não vamos ter assim, condições assim, de, pelo menos eu acho que durante a nossa vida, assim, de descobrir, etc., tal, o que acontece. Mas se for um portal, né, será que existe essas malhas mais finas no universo que consegue transportar, né, para outros locais? Nem aquela questão lá que a gente sempre fala para vocês, Triângulo das Bermudas. Será que embaixo aquilo ali é um portal? Será que não tem nada a ver? Ou será que ali tem um portal temporal, né? Você reduz o tempo para você
ir para uma outra dimensão. Então, hoje em dia, séries, filmes, trabalham muito esse assunto. Não sei se vocês já viram aquela série Manifesto, né? Trabalha muito essa questão, que o avião ficou 5 anos, dentro desse tempo nosso aqui correndo, ficou 5 anos. Mas para quem estava dentro do avião, para os passageiros que estavam dentro do avião, na verdade foi um dia de 24 horas. Então aí você tem ali uma diferença de tempo daqueles que ali estavam e daqueles que estavam fora. Então, assim, essa física newtoniana, ela é legal, mas ela é restrita, porque o Einstein, ele colocou muitas situações, Stephen Hawking, os físicos atuais, colocaram muitas situações inovadoras ainda, entende? Que, você vê, Einstein defende uma coisa em 1905, velho. E hoje, cada vez mais, você vai comprovando que isso aí não era apenas uma teoria, isso está muito próximo ou realmente existia. Por exemplo, buraco negro. Então, são uns negócios muito doidos, entende? Um negócio muito fera. Então, é coisa assim, mas isso aí é só para a gente assistir, isso aí só serve para Hollywood, só serve para série americana. Não, isso aí serve para tudo. Hoje se discute muito essa questão aí, né? E hoje o que muito se discute também é que antes nós falávamos assim, estamos sós, né, no universo. Aí era muito preocupado com essa questão de ufologia, de ETs, etc. Hoje a discussão não é tanto essa mais. A discussão é, estamos sós no multiverso, né? Ou nós temos vários universos que têm situações de vida, mas similares à nossa mesmo, seria extraterrestre, seria outros universos. Então, é um negócio muito louco. Esse negócio muito louco, a gente tem que parar para pensar, e eu sempre gostei muito desses assuntos, assim, e tal. Eu lembro daquele cara lá em Israel, inclusive final da década de 90, ele esteve aqui no Brasil para ser entrevistado pelo Jô Soares, né? Eu me lembro da entrevista dele. Uri Geller. Negócio muito louco. Tudo que era metal, era questão da telecinese, né? Tudo que é metal que ele pegava, assim, pegava tipo assim, uma colher, né? Aí ele estava segurando a colher, assim, isso lá no Jô. O Jô deu a colher dele para ele, não foi o cara que levou a colher, não, para falar que tinha gambiarra, né? O cara olhava na colher, ficava olhando assim na colher, assim, ó, aí a colher fazia assim, colher de metal, era muito fera. Será que a gente tem capacidade de transportar uma energia através da mente? Claro que fisicamente, na física clássica, isso é impossível, tá? Tecnicamente, você transportar uma energia que você consegue reverter em trabalho. Mas será que isso é possível acontecer? Né? Então, você tem muita coisa assim que a gente não tem uma explicação plausível, que às vezes acontece, mas essa questão de força eletromagnética que está sugando alguma coisa, entendeu? Então, tanto de coisa que a física não consegue explicar, aí você fica pensando, e se isso é mais uma coisa, né? Que a física não consegue explicar. Então, o problema é que tudo aquilo que não consegue ser explicado, ele cai naquela questão da especulação também, né? Aí as pessoas começam a especular muito, né? Aí começa a achar que é isso, que é aquilo, não sei o que. Vocês lembram na época aqui do sul de Minas, que foi muito engraçado? Na época do tal de chupa-cabra, você lembra desse negócio aí ou não? Vocês não lembram, você já estava nascendo nessa época aí. Já ouviram falar aí, Pérez, do chupa-cabras? Já, ué. Pé Então, grande, chupa-cabra, todas essas paradas. Mas o chupa-cabras era o pé grande mais naquela região lá, pro hemisfério norte, né? Mas o chupa-cabra é um negócio muito engraçado. Como é que o negócio do imaginário popular, como é que às vezes acaba acontecendo? Chupa-cabras, você começava a encontrar, na verdade não é cabra só, não. Você começava a encontrar galinha, etc. Aí a veia estava sem sangue, entende? Animais, assim que você encontrava sem sangue. Aí, assim, essa notícia surgiu nos Estados Unidos, não, mentira, no México, numa lenda que tinha no México do tal do chupacabras. Aí isso foi se espalhando, de repente todo o continente aqui estava com essa lenda. E acharam aí alguns animais, etc. Tal, mas ela vinha mais de uma motivação de uma crendice popular, entende? Aí tornaram-se aquilo como se fosse
uma realidade. Enfim, nunca se explicou nada sobre isso aí. Até hoje tem alguns documentários nos Estados Unidos que eles fazem lá, foram naquela região do México, supostamente havia esse animal hematófago que sugava sangue, meio vampiro, que não ficava sangue no corpo da vítima, etc. Tal. Mas não se tem uma colocação conclusiva, né? Tem aquele grupo de jovens lá que fizeram aquele documentário, filmaram mesmo com câmera convencional, e desapareceram lá nos Estados Unidos, nunca mais acharam, etc. Tal, que foram atrás do tal de chupa-cabras, né? Então, assim, tem umas coisas, aquele outro também. Provavelmente é uma farsa, né? Uma farsa. Não, e tem a questão seguinte, do povo estender aquilo. Monstro do Lago Ness, já viu aquele negócio lá? Aqui é um Alfenas. Oi. Mas aí falava assim, né? Na lenda falava que achava o corpo sem sangue, né? Mas é possível tirar em um ponto só todo o sangue do corpo de alguma coisa, de um animal, de uma pessoa, em um ponto só tirar todo o sangue? Então, isso aqui é complicado, né? Isso é complicado. Porque quando você tem alguns pontos aí, você tem o processo de sangria do corpo. Por exemplo, você vai lá, corta a jugular do frango, né? Só corta o pescoço. Aí você tirar todo o sangue, não, mas você vai tirar grande parte do sangue, porque aí você tem um ponto aqui, né? Agora, não é um ponto que foi lá, teve uma picada, por exemplo, e sugou tudo. É um negócio meio estranho, né? No mínimo é meio estranho esse negócio aí. Então, assim, não tem uma explicação plausível também, e não sabe se aquilo foi feito também para alguém que queria comprovar a sua própria tese. Então, tem isso também, né? Então, assim, tem muitas coisas que ficam sem resposta, na verdade. Tem muitas coisas. Agora, não quer dizer que porque fica sem resposta, não é do imaginário popular. Tem aqui Alfenas, aqui no bairro, o bairro Novo, Residencial Oliveira. Teve aquele caso do menino lá da lenda do Incubus e do Sucumbus, esses caras sabendo essa questão aí? O menino era visitado, não sei o quê, Incubus e Sucumbus. São dois. Esse negócio não, velho. Que é isso aí? Esse negócio do Incubus e Sucumbus, olha um negócio muito louco. Eu não vou nem falar esse negócio, que vocês vão ficar com medo depois, mas já vai acabar que não dorme de noite. Depois. Não, fala aí. Eu sou responsável. Mas isso aí é o seguinte, a gente conta assim, com ar de... eu não sou o casal lá que era contratado pelo Vaticano, lá, que lá é verdade, do filme Invocação do Mal. Lógico que no Invocação do Mal você tem toda aquela questão, como é que chama? A questão ficcional. Mas aquele casal lá, a Lorraine e o Ed, o marido e a mulher, aliás, ele morreu há pouco tempo e ela estava viva ainda, aquela da Annabelle, etc. Tal. Aquele casal lá, o Vaticano, quando havia um movimento, ou havia algum fenômeno, por exemplo, inexplicável, e que as pessoas... É igual acontece no filme, de certa forma, que algumas pessoas, eles pegavam assim e chamavam padres do Vaticano, por exemplo, deve ser alguma coisa espiritual, algum problema de demonismo, como é que chama, possessão, etc. Tal. Aí chamava o Vaticano. E o Vaticano, ele tem um grupo de padres que são especialistas no exorcismo. Mas só que eles não iam mandando assim, esse grupo de padres, assim, né? Qualquer denúncia, qualquer notificação que era feita na igreja, eles não iam mandando assim, entende? Aí eles mandavam esse casal. Ela era meio sensitiva e ele era um estudioso, né? De movimentos parapsíquicos. Então, eles chegavam no local, eles faziam uma avaliação, tanto que quem fez aquela avaliação do horror de Amityville, não sei se vocês já viram, mas aquela casa nos Estados Unidos na década de 70, que aconteceu aqueles vários assassinatos lá entre os familiares mesmo, o cara matou a família inteira, aí disse que era perturbado por espíritos, etc. Tal. Quem fez o processo para o Vaticano ir até lá foi o Ed e a Lorraine, que é retratado, né, pelo aquele casal no livro da Invocação do Mal, na série Invocação do Mal, na série como é que chama? Da Annabelle, etc. Tal. Aquele casal lá era verídico, porque o Vaticano, em vez deles irem no local, a princípio, eles enviavam. Aí, se eles chegavam lá, eles mediam a questão de energia, né?
energia no local, se tinha uma energia diferente, etc. Tal. Esses negócios meio caça-fantasmas, meio fantasmagórico mesmo. Aí eles mediam tudo aquilo, aí eles falavam, ó, se via que o negócio estava feio, como a questão de Amityville mesmo, aí chamava o Vaticano, para o Vaticano mandar um padre para aquele local. Mas eles eram os primeiros a investigar esses fenômenos parapsíquicos aí. Mas a questão dos sucumos e incubos, o Gabriel, você já deve ter tido problema com isso aí. Os sucumbos e incubos, é um demônio masculino e o outro é um demônio feminino, segundo a mitologia. Você vem de uma mitologia. Eu esqueci qual mitologia. Não é mitologia nórdica, não. É uma mitologia, agora que eu não lembro. Vem da mitologia. Diz o seguinte, que você, por exemplo, nossa negócio, você mesmo é um cara que deve ser visitado toda noite para um negócio desse aí. Aí assume uma postura feminina e o outro assume uma postura masculina. E esse menino aqui do Residencial Oliveira, ele conta a história que ele era visitado, certo? Chegava à noite e estava dormindo, aí ele acordava, aí aparecia uma mulher maravilhosa para ele, uma projeção da mulher. Sei lá, parecia uma Aline Riscado da vida, né? Parecia uma mulher maravilhosa para ele, se oferecendo sexualmente, entende? E essa mulher, o dia que ele exorcizou essa projeção que parecia para ele, aí aparece o demônio, certo? O demônio vinha escondido. As coisas muito loucas. Aí você tem a versão feminina, que aparece normalmente para homens, e a versão masculina que aparece normalmente para as mulheres, tá? Que são demônios que tentam, mas diz que se aparece numa... Aí surgiu esse assunto aqui e tal, né? Quando me contaram esse negócio, eu acabei dando muita risada, porque tem umas coisas que eu respeito, assim, né? Porque cara, ficou felizão quando foi ver o Chuck, era demônio. Chuck? O bonequinho? Então, mas olha só, mas umas coisas assim muito estranhas, né? Se fosse o C, meu cara, se aparecesse pro Dari, né? Uma mulher, ele não ia nem perguntar se era que ele ia ver só a aparência, xará, porque o Dari não pega nem resfriado aquilo lá, viu? Nossa, aquilo é ruim de serviço. Não, deixa eu falar. Pega nem resfriado. Pra impressionar o pai é difícil, viu? Tinha que ser, ó. Tá ligado, né? Eu sei, mas não dá, velho. Tem umas coisas assim, você vai falar assim, ó, mas tá certo, você vai acreditar numa coisa dessa? Eu já tenho dificuldade, viu? Eu já tenho dificuldade. Eu dou muita risada com essas coisas aí, é muito, né? Muito estranho. Mas vamos voltar aqui nessa questão da relatividade, tá? Então, um detalhe interessante, ó. Nesse caso, quando a gente fala da teoria da relatividade, não há uma invalidação aqui daquilo que Newton havia dito. Não. Só tem essa condição. Então, quando Newton ele estabelece o princípio dele, ele estabelece o princípio, tá? Pensando, ele nem sabia mensurar qual era a velocidade da luz. Já na época de Einstein, já era possível mensurar essa velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, essas três situações que a gente estuda na parte da física, que a gente chama de dinâmica, tá? Que tenta explicar esses fenômenos que envolvem as leis da natureza, que envolve essa questão aí das explicações dessas leis e assim por diante. E tem muitos eventos, por exemplo, você tem o evento do movimento lunar. Você acredita nessa questão aí, Dari, da questão da Lua? Tem gente que fala essa questão aí, tem gente que fala, não, dá certo mesmo. A questão, por exemplo, tem várias coisas que são influenciadas pela Lua. Se a Lua está crescente, se a Lua é minguante, né? Se a Lua é cheia. Você acredita, por exemplo, nessa questão? Você corta o cabelo em determinada lua, é melhor. Você vai plantar determinada coisa, tá? É melhor você plantar em tal lua. Você acha que tem alguma coisa a ver essa questão aí ou não? Eu não... tipo assim, minha mãe já falou um trem desse negócio pra mim, sim. Mas eu não boto fé, não. Eu acho que tem nada a ver, não. Viagem. Isso é mito que os mais velhos contavam. Eu já cortei em todas as luas. Cresceu bosta nenhuma no meu cabelo. Mas então, aí eu concordo contigo. Por quê? Qual que é o problema? É uma questão genética, pô. Como você acha que a Lua vai determinar?
Se você tem a tendência, por exemplo, de ter o cabelo menor, né, que não cresce muito, ou tem um volume de cabelo menor, então exatamente, você tem uma questão genética que está em ti. Agora, mas a lua vai favorecer? Isso, quem tem quando for assim, é simples. É só fazer igual o Zé. Faz o implante capilar, pronto. Sem problema, entendeu? Eu não tenho implante. Igual o Zé, pronto. O meu problema já é o inverso, cara. Sabe qual que é o meu problema, Dari? Dari, não. O Gabriel, sabe qual que é o meu problema? Meu problema é que eu tenho que cortar cabelos, tipo assim, o meu cabelo cresce demais, cara. Eu tenho que cortar cabelo, tipo, menos de um mês eu tenho que estar cortando de novo. O meu cresce demais. O meu também é unha, tudo, cabelo. Unha também, exatamente. Cabelo, unha, também, mesma coisa. A minha família até que não tem o pessoal calvo, assim, não, né? Quase, deixa eu ver. Não, que eu me lembro assim, não tem herança, não. Agora já tem um primo que é casado, na verdade, com a minha prima de sangue, né? Primo, porque é casado com a minha prima. Esse aí, cara, ele é mais novo do que eu, mas tá carequinha. Eu sei nem o fio. Da família do meu pai, todo mundo é careca. Meu avô, meu tio, meu pai, meus primos, tudo, já tá tudo careca. Você chupa tua mãe, né? Chupa a família da tua mãe. Da família da minha mãe, tipo, meu avô, sei lá, já deve estar beirando os 80 anos, o cara tem cabelo preto ainda. Cabeludo ainda, né? Então, isso aí é muito desenvolve. Isso aí é a partir da genética da pessoa, né? É igual a Marcela está falando aí. É a genética, então não adianta. Mas a pessoa que já tem tendência a ter o cabelo grande, crescer bastante o cabelo, pode cortar em qualquer luva, vai crescer mesmo, pô, né? Mas tem essas questões aí. Agora, uma coisa, por exemplo, professor de geografia vai falar para vocês assim, mas tem a questão das marés, sim, tem essa questão sim, tá? Mas aí é uma questão que envolve uma interação, né, do movimento gravitacional, etc., tal, com relação às marés. Isso é verdade. Mas tem muita lenda nessa história. E quando é lenda assim, ó, tem lenda que são assimiláveis, às vezes você escuta por educação, agora tem umas coisas que você fala, pô, mas, meu Deus, menos, né? Você tem que rir para não chorar. Mas aqui, então, você vai ter esse princípio aqui, ó, da inércia, que estuda uma situação que um corpo ele está livre de forças ou que um corpo está no espaço sideral, tá? Quando ele está no espaço sideral, ele mantém, então, como nós vimos na aula passada, o movimento retilíneo uniforme, e quando ele está livre de forças aqui, ele permanece parado. Então, a gravidade segura esse corpo, tá? E ele acaba permanecendo parado. E quando a gente fala de força, nós vimos que força é uma grandeza que nós chamamos de grandeza o quê? Grandeza escalar ou vetorial. Grandeza vetorial, porque depende o quê? Da direção e do sentido da trajetória. Então, nós vemos que um corpo, quando você aplica uma determinada força, se essa força conseguir superar a massa do corpo, esse corpo entra em movimento. Movimento, dinâmica, nós entramos nos conceitos aí pertinentes à segunda lei de Newton, tá? Agora, se esse corpo permanece estático, quer dizer que ainda a lei da inércia prevalece sobre esse corpo, tá? Aí você vai ter aqui um detalhe interessante. E quando você fala da terceira lei, a gente vai ver também, segunda lei é dinâmica, movimento, e a terceira lei, ação e reação, tá? Aí você vai ter um detalhe interessante com relação à inércia. Olha só, você já andou a cavalo, ilustríssimo Daria? Ó, já andou a cavalo ou não? Cavalo? Não gosto desse trem, não. Você já conviveu com cavalo, Daria? Já. Mas eu tô falando assim, não tô falando se você teve algum professor que era um cavalo. Não. Eu não tô falando no sentido metafórico, entende? Tô falando no sentido real. Você lembra? Vocês acho que não pegaram essa época de professor que era meio cavalo, né? Nossa, eu peguei uma época, meu filho. Você não podia perguntar nada, você não podia falar nada, o cara te dava uma cacetada, o cara tava mal-humorado. Meu pai falava que o cara tacava o apagador na cabeça dele. Tacava mesmo, reguando, chegava na régua assim, lascava aquelas réguas de madeira, dava uma reguada nas costas. Hoje ia ter quantos processos o cara não recebeu? O professor João Batista, que é um mito lá na escola de cima, né? O pessoal que pergunta para o teu irmão, eu já falei para vocês, ele participou da alfabetização dos faraós, o pai de Samuel, o professor João Batista, né? Ele conta aqui nessa escola que tem perto da rodoviária aqui,
Coronel Pedro Correia. Aquela escola de Coronel Zé Bento, aliás, né? Aquela escola Coronel ali, diz que na década, ele sabe toda a história de Alfenas. Um negócio espetacular. Se quer saber a história de Alfenas, você conversa com o Sr. João Batista. Aí diz assim que tinha um professor, né? O professor Emílio da Silveira, que dá o nome da pasta lá, da praça, né? Professor Lincoln Vestim, também, que é nome de rua, também lá na Avenida de Baixo. Aí é o seguinte, diz que quando eles estavam andando na rua assim, mandavam os filhos da escola, na década de 20, década de 30, aí eles estavam passando na rua assim, ó, os pais falavam assim para os professores assim, ó, arrebenta o meu filho lá mesmo, quem precisa virar gente, arrebenta, olha só, arrebenta mesmo. Chegava lá, o cara dava correada, entendeu, nas crianças, mandava, disse que tinha um quartinho. Meu pai conta cada história. Não, mas isso é verdade. Você vê o João Batista, ele conta que é relato histórico mesmo da cidade. Meu pai é de São ficar Paulo. no quartinho lá, colocava uma cruz no quartinho, você tinha que ficar com a mão para cima, de joelho no grão de milho ali, ó, durante uma aula inteira de castigo. Você tá louco, cara. Sim, a professora trancava a porta e batia nos caras. Mas é isso mesmo. Meu pai falava, e os pais agradeciam, Esse sim, aí vai virar gente. Entendeu? Sim. Meu pai falava assim, que, tipo assim, tinha um cara lá que dormia na sala dele toda vez. Aí, tipo, os caras estavam falando lá do Brasil Colônia, não sei o que, a aula de história. Aí o cara tava dormindo assim, o cara chegou bem pertinho dele assim, os jesuítas veio para o Brasil. Aí deu um grito assim, para catequizar os índios no ouvido do cara e tacou o giz na cabeça dele. Só porque o cara tava dormindo. O meu avô gaúcho, sabe, o Zé? Ele me falou que, eu não sei, um negócio que dá palmada na mão também. Palmatória, é isso mesmo. Isso mesmo, ele falou que ele já ganhou muitos disso. Eu falei, o cara chegava, mas tinha que virar a mão, dava em cima da mão, doía pra cacete. Uxi, Deus me livre. É isso mesmo, é palmatória. Chegava e rachava o pau mesmo, não tava nem aí, não. Você ficava com a dor e o cara olhando na tua cara, aquele olhar cínico, assim, né? Pelo menos nós mudamos muito. Nós mudamos muito, assim, com os anos. Embora tem uns ainda que como é que fala? Não atingem mais fisicamente o aluno, né? Porque senão dá cadeia. Mas verbalmente ainda atinge, não tem, não? Não tem aqueles que são bem nervosinhos, não, né? Tem. Mas eu acho que, tipo assim, tá um pouco certo. É porque depende também, por exemplo. Porque eu apoio em casa. Você pode segurar uma sala, você pode segurar a disciplina de uma sala mexendo no bolso do aluno, que é nota. Entendeu? Você não precisa estressar, ficar nervoso. Não, sim, mas eu tô falando não só na sala. Pra você manter a ordem ali na sala, tá que tudo bem. Mas o cara vai virar um puta de um banana na vida. Ah, não, mas você tem que ter os episódios de terrorismo. Você tira ponto ele. Eu lembro que tinha aluno aí, não dessa sala, mas que já aconteceu comigo, do cara chegar a perder 5 pontos no bimestre. Eu falava, não, eu vou falar, né? Chamava atenção, perdia 2. Depois eu tirava mesmo. Depois vinha chorar, entendeu? Aí depois ficava murcho lá. Falei, não, eu não vou bater boca contigo, eu não vou discutir, né? Ficar brabo aqui, estressar. Para que eu vou estressar? Então a gente dá jeito. Agora, tipo assim, agora tem professor assim que acha assim, deu problema, vamos pôr o aluno para fora de sala, né? Como se isso fosse. Aí que lá vira uma constante, não resolve também. Ele perde o cara vai fazer só para sair da sala. O cara vai fazer exatamente. Aí não, eu gosto de, tipo assim, aterrorizar já dentro da sala mesmo, é mais emocionante, entendeu? Aí você começa a tirar pontos, você muda de lugar, você faz aquele joguinho de terrorismo psicológico, entendeu? Aí o cara fica nervoso, você chega na sala assim e fala, pessoal, abre o caderno e vamos aplicar uma prova. Ah, por quê, professor? Porque na aula passada vocês falaram muito, tá? A prova vale só 5 pontos, tá? Pode abrir assim. Aí você olha assim, começa a tremer. É muito mais emocionante. Aquela tortura chinesa. Pra quê? Né? Não precisa ser uma tortura nórdica, né? Que o cara fica de costa lá, o cara vai lá, corta aqui um pedaço das vísceras, aí vem as águias comendo as costas. Não precisa ser isso também, né, meu? Mas você pode dar... Tem formas de você torturar. Mas vamos lá. A inércia. O que é a inércia? Então, ó, a inércia, aqui, ó, uma forma de você guardar é a tendência dos corpos, então, em conservar a sua velocidade vetorial, ou seja, permanecer desprovidos de velocidade quando eles estão, tá, numa situação aqui, ó, de estática, ou seja, inerte, parado ou estático. Aqui você tem aqui, ó,
alguns exemplos de inércia. São os exemplos que mais caem aí em vestibular. O que está acontecendo aqui, ó? Olha que situação. Eu tenho aí o nosso amigo Gabriel Pérez, vestido para a festa junina, que esse ano não teve, né? Gabriel Pérez, todo se preparado para a festa junina, no seu cavalinho, só que o cavalinho ele se depara com uma víbora. E na hora que ele dá aquela parada brusca, o Gabriel ele é lançado para frente. É mesmo aquela questão do carro lá, do ônibus, quando freia, né? Você é o quê? Você é lançado para frente. E nesse caso aqui, além do tombo, olha só, você vai exatamente sobre quem? Sobre a víbora, né? Isso que é ter, como é que fala? Isso que é ter sorte, tá? Então, quando isso acontece, por que você é projetado para frente? Porque no momento que o cavalo ali para, o movimento para, você continua o seu movimento. Ele para, mas você continua movimentando. O ônibus para, mas você continua movimentando. Então, você vai para frente, tá? O carro para, mas você ainda continua. O que não deixa você ir para frente? O cinto de segurança. Senão, você enfia a cabeça no painel do carro, ou no vidro do carro, etc. Tal. Mesma coisa acontece quando um ônibus que está em movimento, quando ele arranca, você vai para trás. Nós vimos isso na aula passada. Então, isso aqui são situações do cotidiano que você vê, tá? E você chega à conclusão que massa, então, é uma medida de inércia do corpo. Essa conclusão. Massa é uma medida de inércia de um corpo. Ou seja, a concentração de massa é que estabelece o parâmetro para um corpo movimentar-se ou para que um corpo consiga manter-se parado. Então, essa concentração de massa que viabiliza essa situação, tá? Então, nessa primeira lei de Newton, tá? Nessa primeira lei de movimento, nós vamos ter o princípio fundamental da inércia. E é aquilo que eu disse, ó, uma partícula, no primeiro enunciado, ó, livre de forças, mantém sua velocidade vetorial constante por inércia. Ou seja, é aquilo que eu disse para vocês. Se você soltar uma partícula no espaço sideral, ele vai continuar se locomovendo na mesma velocidade, não vai parar, tá? Vai ficar ali se locomovendo, por quê? A gravidade é zero. Mas na prática, normalmente, a gente não tem essa gravidade zero. Então, a gente entra na segunda situação. Então, uma partícula livre de forças ou permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo e uniforme. Então, vai depender do quê? Vai depender se a força é capaz de superar a massa ou a inércia desse corpo, tá? E no terceiro enunciado dele, ele diz assim, uma partícula só pode alterar sua velocidade com intervenção de uma força externa. Sim, se ele está parado, para você alterar a velocidade dela, você tem que ter uma impulsão, você tem que ter uma força que vai, então, alterar essa velocidade, tá? E nessas velocidades você tem forças que prendem a velocidade e forças que estimulam a velocidade. Vamos dar um exemplo. Aí você tem uma força que nós chamamos de força de atrito. Você já tentou andar, por exemplo, o Gabriel Pérez, você tentou andar, por exemplo, num piso onde você coloca detergente? Consegue ficar em pé? Coloca bastante detergente num piso. Tenta ficar em pé. O que acontece? Ou joga óleo. Em pé eu até acho que dá, mas tipo, se você tentar se movimentar, aí você... Então, mas você escorrega fácil, né? Você tem fácil. facilidade. Por melhor que seja o solado do seu sapato, você vai escorregar. Fácil. Então, por quê? Quando você usa algo lubrificante, para que serve algo lubrificante? É para diminuir o quê? O atrito, né? Então, o atrito ele é fundamental para o movimento. E como é que acontece o movimento? Se eu ando, o que acontece? Tem um atrito entre a sola do meu tênis e o solo. A partir desse atrito, eu consigo, então, ser impulsionado para frente. Eu consigo, então, movimentar, tá? Então, essa força de atrito ela é fundamental. Só que essa força de atrito, essa força que muitas vezes nós chamamos de força de resistência do ar, ela é contrária ao movimento. Por exemplo, você está subindo, você tem uma força para baixo que é gravitacional. Mas, além dessa força para baixo, se você pula de paraquedas, você tem uma força de resistência do ar, que é contrária ao movimento. Então, essas forças de atrito, forças de resistência do ar, elas tendem a diminuir o movimento. Então, para você conseguir alcançar maior movimento, muitas vezes você tem que quebrar
esse tipo de força. Nossa, Zé, esse negócio então é muito violento. É muito violento. Bom, esse é o princípio que nós estávamos falando para vocês sobre o princípio da inércia. Agora, Zé, e o princípio da dinâmica? E o princípio da dinâmica? Como é que funciona o princípio da dinâmica? Para eu saber, para eu ver como é que é, etc. Tal, como é que é o princípio da dinâmica? Bom, quando a gente fala no princípio da dinâmica, nós vamos ter aqui uma situação interessante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, Gabriel Pérez, qual que é a menina? Fala a verdade aqui agora. Papo de homem. Você não tem que mentir aquilo que está no seu coração. Além da Rafaela Lemonnier, qual que é a menina que balança o teu coração na sala aí? É verdade. Ô, louco, Zé. Ô, louco! Ô, louco! Cara, não queria falar. Eu vou mudar a pergunta. Não queria falar. Não queria falar nada, não. O quê? Vou mudar a pergunta, então. Qual é o menino que balança teu coração? Ah, vou ter que te falar, cara. Não. Você vê. Não tem base. Vinícius e Igor. Não. De raiva, né? Balança de raiva. Não, mas agora fala a verdade. Você tem. Eu vou mudar a pergunta, então, para facilitar para você me responder. Por favor, eu moro em Machado. Você tem que lembrar desse detalhe que eu moro em Machado, né? Ah, mas você mora em Machado, mas você não está morto em Machado, pô. Mas o que tem a ver que você mora em Machado? Não, exatamente. Dá outra desculpa, pô. Hoje em dia está todo mundo de quarentena em Machado, em Alfenas, etc. Tal. Você pode conversar online. Mas fala uma coisa para mim. Vou mudar a pergunta, então. Vamos lá. Tem alguma menina, além da Rafaela, que eu já falei, tem alguma menina que balança teu coração? Qual é a Rafaela, parceiro? Não, Lemonnier, que eu já sei. Essa eu já sei da história. Mas tem alguma menina na tua sala que balança seu coração ou não? Ou não tem? Eu gosto só de menina machadinha. Tem ninguém, não. Hã? Tem ninguém, não. O menina de Turvolândia também é bonito, viu? Falar nada, não, filho. Tem menina de Turvolândia lá, ó. Não, então, vamos mudar um detalhe aqui, ó. Você já se interessou ao longo dos anos que você estuda? Você já sentiu alguma inclinação para alguma menina da sua... Não precisa ser do 9º ano, pode ser dos anos anteriores. Lógico que já, né, meu parceiro? Estamos chegando, tá vendo? Já estamos chegando lá, hein? Já estamos chegando. Já sentiu uma inclinação lá. Uma inclinação natural. Já sentiu, então. Vou perguntar para a Marcela agora. Marcelo, tá aí, Marcelo? A Marcela tá aí, sim. Já tá dormindo uma hora dessa, né, Marcelo? Fala baixo, senão você vai acordar, Marcelo. Marcelo, cadê você? Oi, tá aqui, Zé. E você, Marcelo? Você já sentiu alguma inclinação por algum menino da sua sala? Ou sempre você sentiu inclinações para meninos de salas mais distantes, assim, salas mais para frente, né? Não, Marcelo, vê bem o que você vai falar, que eu sei, tá? Não, já sentiu ou não? Não, depende, ué. Tipo, mas já da minha sala e de mais velho, ué. Mas depende. Hoje em dia. Mas já sentiu pela sala, assim, da mesma faixa etária? Você tá no banheiro, Marcela? Que é isso? Oi? Que é, Alana? Você tá no banheiro pra esse eco? Não, ué. É a Eu tô cozinha. no quarto, eu tô no quarto fechado aqui. O quarto tá com a porta fechada, dá o eco também. Alana, e você, Alana? Você já teve algum relacionamento, assim, com meninos da tua própria sala? Algum namorinho, uma coisa assim? Não. É o seguinte, eu nunca tive, tipo, alguma coisa com alguém da minha sala. Não, entendi, mas você teve interesse, alguma coisa? Teve interesse. Mas não... Mas você foi correspondido ou não? Tipo, hoje em dia, mais ou menos, só que hoje em dia eu não quero mais, então, tipo... Mas passou. Já até sei. O mundão girou, entendeu, Zé? O mundão girou. A roda gira. A roda gira. E você, Alana? É lógico. Ô, Zé, tipo, namoro não deu nada. Sabe aquele namorinho lá de criancinha que parece que vai casar? Então, não, teve, mas foi mais bosta que tudo. Porque são, assim, os primeiros, aquela coisa assim... Quem mais aí quer contar a sua experiência de sala? Mariana Vitória.
Você quer saber quem que A foi? Mariana tem várias histórias. Não, você pode... Experiência de vida de adolescente. Ai, ai. Eu vi falar... Me chamou, Zé. Eu vi falar que foi o Murilo, né? Mas tudo bem. Se quiser falar do Murilo também, mas eu tô sabendo. E o Igor também. Agora o Yuri é meio esquisitão. E... Travesti. Vitória, e você, o que você me diz dessa questão? Zé, Já teve, não, assim, já teve alguma coisa, interesse para alunos da mesma sala ou é muito criança? eu já. Não, eu já. Mas é natural isso que eu quero dizer. Por quê? Porque é questão de convivência. Porque, assim, por mais que às vezes a gente fale assim, é imaturo demais, mas é questão de que a gente convive mais. Vamos falar, por mais que a gente goste de pessoas mais velhas do que a gente, os meninos da nossa sala é quem a gente vê no dia a dia. É com quem a gente tem mais convivência, mais contato e tal. Exatamente. Agora, eu já resolvi o problema seu, Gabriel Pérez. Então, você tem chance, Gabriel. Aquela indefinição que você estava, aquela agonia no coração, já dissipou, né? Tá vendo? Nós ouvimos quem era o seu interesse. Mas tudo bem, Gabriel. Resolvemos o teu problema, Gabriel Pérez. Tá vendo? Convive mais, está no dia a dia. Mas não é questão que a gente prefere. Eu entendi. Eu estou aqui como porta-voz do Gabriel, né? Estou dando uma averiguada aqui, etc. Falando, Gabriel. O Gabriel está secando alguém aí e tal, né? Mas deixa para lá. Quem me disse, Gabriel, foi um tal de Dari. Esse aí tem informações sobre você, viu? Pior que tem. Teu irmão mais velho, etc. Tal. Agora, tua irmã já é meio desligada dessas coisas aí. Ela é muito ligada com a relação ao círculo dela, tá? Pergunta para ela depois, Gabriel, para tua irmã. Tá ouvindo aí, Gabriel? Eu acho que o Gabriel morreu. Ele escreveu no chat. Tô ouvindo. O Gabriel ficou... Não, morri não. Gabriel, eu prometi para você que eu não ia falar isso aqui, mas eu não aguentei. Desculpa, mas eu não aguentei. Porque, aliás, prometi para teu irmão. Gabriel, você pergunta para tua irmã, fala assim, você conhece o tal de Pedro Maciel lá em Alfenas? Só pergunta isso. Faz medicina em BH. Eu acho que eu sei quem que é. E é um bombadinho. Foi meu aluno, etc. Gente boa. Só pergunta Pedro Maciel. Só pergunta isso. Só pergunta disso. Se a tua irmã conhece ele. Tá? E se ela tem alguma parceria com a Maria Gabriela. Sabe Maria Gabriela, colega? Maria Gabriela é gente boa pra caralho. Então, Ruiz, pergunta se ela e a Maria Gabriela têm alguma parceria com relação ao nosso amigo Pedro Maciel. Só pergunta isso. Eu não fiz nenhuma fofoca, pelo amor de Deus. Vou perguntar. Eu não sou de fazer fofoca de ninguém. Mas... Não tá pegando a irmã dele, não, né, Zé? Só especula, né, Zé? Só especula. Não, só pergunta. Aí, pela expressão dela, você me fala depois. Como é que foi a expressão dela? Só joga no ar, não faz fofoca, não. Só joga no ar. A irmã dele é gente fina pra caramba. É muito educada, muito gente. Aliás, todos eles são. Eu só não conheço um caçula, né? Mas, assim, ela é muito gente boa, entendeu? Só que ela é, tipo assim, de boa, não liga muito, não... É boa aluna, só que ela não se esforça, entende? Ela não tá nem aí se a água tá correndo para cima, para baixo. Ela tá falando de fazer o quê, ô Gabriel? O que ela tá falando em fazer? Fazer de vestibular? Isso. Tem uns lugares, mas eu não sei não. Acho que ela quer fazer medicina, só que... A medicina mesmo, né? Em questão que ela quer fazer... Vai acabar fazendo por aqui mesmo, Gabriel. Aqui vai acabar fazendo na Unifenas, né? Que é mais perto, pô. Né? Ela tem duas opções boas aí. Tanto aqui, para ficar mais perto de casa, pelo menos, tanto aqui em Alfenas, quanto aí também que está pertinho em Pouso Alegre. São duas opções boas. Um pouquinho mais longe de Itajubá. São 3 faculdades boas que você tem. Você tem a Unifenas, você tem a faculdade Univas e você tem a medicina de Itajubá também, que está mais ou menos aí na esfera. Aí. Ou tem Poste Caldas, mas Poste Caldas ainda está... Tem Pouso Alegre também, né? Tem, Univas. Boa faculdade, muito boa, é muito parecido. Aqui, Pouso Alegre, Itajubá. A vantagem, Pouso Alegre, eles têm um hospital lá, que é um hospital excelente também, que é o Samuel Libânio, né? Que é o hospital referência. Então, a faculdade tem parceria com o Samuel Libânio. Aqui, a vantagem é o Alzira Velano, né? Que é um hospital
fora de série, ainda mais um hospital já projetado para ser um hospital universitário, inclusive. Então, eles têm uma capacidade de aprendizado aqui muito forte. Já Poços também... Ô Zé, não, agora só um minutinho, vamos esclarecer esse negócio da Mariana aí, que você tá queimando o meu filme, cara. Não, tô queimando, não. Não, vamos esclarecer esse negócio também, vamos esclarecer esse negócio aí, Zé. Filme, cara. Não, eu acho assim perfeitamente plausível e normal, não vejo nenhum problema. Normal. Eu acho assim, as pessoas podem se interessar, agora não quer dizer que elas sejam correspondidas, entendeu? Tá certo, perfeito, perfeito. Você resumiu, Mariano, perfeitamente o que foi dito. É normal as pessoas ter certos interesses, assim, por pessoas que convivem mais. Às vezes até assim, é meu amigo, de repente começa a ter um outro interesse. Isso ao longo da vida de vocês... Mas é fogo, Zé, fogo de momento só, depois passa. Exatamente, né? Só que o menino é diferente. A menina, ela é mais amadurecida, a idade cronológica da menina normalmente é quase 2 anos a mais, mesmo na mesma faixa etária, mas a idade mental dela, cronologicamente, ela é igual ao do menino, por exemplo. Tem 15 e o menino tem 15. Mas a idade dela cronológica é 2 anos a mais do que o do menino, a idade de desenvolvimento mental da menina. Por quê? O menino ele tá brincando. O menino mais alto, o menino mais velho. Então, mas aí o que acontece? Mas veja só, aí a menina tá brincando. A menina tá brincando de boneca quando? 2 anos atrás da idade deles aí, se ela estiver brincando, nem brinca mais. Mas enquanto que o menino tá brincando de carrinho, eu tenho certeza que tem muitos na sala de vocês que ainda brincam de carrinho. Ainda faz ainda, entendeu? Vrum, 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 manda foto do seu bumbum. Então, mas agora, já tem menina que já está pensando em outra coisa, né? Porque a menina tem a dose hormonal na menina diferente. A menina, após a menarca, ela até 11 anos, ela começa a ter uma alteração hormonal, começa a ter uma mudança corporal. O menino, não. O menino, você pode ver, às vezes ele vai até os 15 anos, ele é minguadinho, pequenininho, aí que ele tem o estirão dele. A menina, não. A menina já começa, já a questão hormonal desenvolveu. Mas é muito... Isso é natural. Tem muitos menino também, né? Porque eu conheço umas meninas que, pelo amor de Deus, mais criança que moleque. Então, nossa. Não, tem aquelas que são crianças também, claro. Isso aí sempre tem as exceções, né? Mas a tendência de vocês é gostar sempre de meninos 2 anos mais velhos. Pode ver. A tendência, né? Não, depende, Zé. Não, quando é da mesma idade, de outra escola... Por exemplo, tem até uns da mesma idade que são mais maduros, assim. Às vezes tem mais velho que, tipo, super imaturo, mas a maioria das vezes mais velho. Sim, nossa, demais. Marcela, você vai acabar se entregando, hein? Se eu fosse eu, não, Marcela, não precisa se entregar, não. A Marcela tem a lista dela aqui. A Marcela tem uma lista aqui grande da Marcela, viu? Nossa, nada a ver. A Marcela tem uma lista de ensino médio lá que eu vou te falar, viu, velho? Até uma lista de ensino médio que, olha... Nossa, que mentira, Zé! Nossa! Não é nem tanto desse ano, porque esse ano, essa questão aí de festas, etc. Essa aí eu sei, Marcela. Eu sei. Essa Marcela aí já... Tem um pessoal do ensino médio lá, falou em Marcela... Quem tem lista grande de ensino médio é a Mariana, Zé. Não, a Mariana, não sei tanto o tamanho da lista, não. Mas eu fiquei sabendo mais da Marcela. A Mariana Vitória. Falem, Zé, falem os nomes. A outra Mariana do 9º ano é uma santa. Não tem problema nenhum. Agora, já a Mariana... Não tem lista grande nenhuma aqui não, meu filho. Que é mais santa que eu. Aí eu já não sei. Eu tenho certeza que o menino que ficou falando lá, mas nem sabe de nada, porque eu nem falo direito assim com ele, não. Você sabe quem que é o menino, né? Eu sei, mas não tem nada disso, não. Todos nós sabemos, né, Marcelo? Todos nós sabemos. Que o menino, sei lá, nossa senhora, fica falando, mas não sabe de nada, não. O Zé ama saber as coisas da vida dos outros. É isso, ele sabe mais que eu. Mas um detalhe interessante, Alana, na verdade, eu não pergunto, não, eles me falam mesmo, entendeu? Do nada. Aí eu tô aqui, aí até eu fiquei bravo. Esses dias eu recebi foto, o pessoal lá do pré-vestibular estava numa festa, 3 horas da manhã, inclusive o Vinícius Jacó estava junto. Ele, a Leandro, Gouveia, estava tudo na festa. Mandaram uma foto, Zé, não sei o quê. Eu falei, parabéns. Parabéns. Foi antes dessa segunda onda aqui que teve aqui, a Alfenas de Covid, né? Que agora está cheio aí, etc. Tal. Tem gente de andar na rua. Antes dessa onda de Covid aí, teve esse problema.
entendeu? Aí o pessoal tá fazendo festa, e mais festa, etc. Eles me mandam, entendeu? Aí mandam foto, fulano com Beltrano, etc. Tal. No outro dia de manhã eu abro o celular que tem um monte de foto. Aí o cara põe o dedo assim, ó, traindo a namorada, por exemplo, né? No caso, assim, de menino que tem namorada, tá lá com outra menina na festa. Então, eu não sou assim, eu ficar perguntando diretamente, mas o pessoal acaba me falando. Por quê? Eles falam para mim na expectativa de que eu leve o assunto à frente, né? E às vezes eu levo mesmo. Aquela vez, o que aconteceu mesmo daquela menina lá que você falou assim, que jurava que nunca... Não lembro o que você falou, não lembro como que você falou, e depois você recebeu uma foto dela ficando com outra menina lá. Quem que era? Ah, daquela foi terceiro ano, não desse ano. Terceiro ano já... Não, é um negócio inacreditável isso aí. Não é questão de ficar com outra menina, não. É que eu levei um susto, foi que lá na escola, no ensino médio, eles ficam muito em cima desse negócio assim de casal de namorado, né? Ficar, etc, tal. Até não gosto mesmo que o casal fique na mesma sala. Aí, assim, aí você segura, etc, tal, né? Para evitar, porque na hora da escola não é hora de ficar namorando, blá, blá, blá. Só que nesse dia eu estava dando aula para o terceiro ano, a aula ia até 10 para 6 da tarde. E o inspetor de aluno não estava mais, já tinha ido embora, foi embora mais cedo. E a coordenadora também, na época, já era... Não, acho que a Aptida, não era o padre, não. O padre foi depois, o Vanderlei, o padre. O Vanderlei, ele veio aqui, ele quer exorcizar essas coisas. Vanderlei, pai da Isadora, Vanderlei. Aí eu saí acabou a aula. Aí eu saí da sala, duas meninas lindíssimas, menina muito bonita mesmo, né? Aí eu assustei, viu? Porque foi uma situação meio assim, ó. Mas estava ali em frente àquela... Não em frente à cantina, mas logo que a gente sai da aula, da sala ali em frente à secretaria, você tem ali o pátio, aí você tem aquela portinha ali, aquela casinha onde fica o material dos alunos ali no pátio, mas estavam no agarro as duas ali, ó, eu fiquei sem, entendeu? Aí eu tive que dar um, opa, né? Menos. Aí aconteceu o seguinte, as duas foram fazer cursinho em Ribeirão Preto, aí eu vou falar isso aí, elas não sabem. Meu Deus. Elas foram fazer cursinho em Ribeirão, aí começaram a morar junto lá em Ribeirão, certo? Uma, eu sabia que era mesmo, uma eu tinha certeza, que tinha essa, né, que gostava de menino. Porque ela já tinha me falado, ela não escondia de ninguém, mas eu não sabia que estava tendo um namoro dentro da própria sala entre elas, entendeu? Aí depois que a ex dela, que também era como é que fala? Da mesma sala do terceiro ano, uma menina interessante que eu estudei com o pai dela na faculdade, nós fizemos engenharia junto, ela e o pai dela, fez engenharia comigo. E eles têm só ela de filha, ela é filha única. Aí conheço muito a mãe, o pai, etc. Tal. Essa menina era namorada de uma dessas, que foi para Ribeirão, ela largou dela para ficar com a outra, que eu peguei lá no beijo, entende? Aí, minha cara, essa menina que ela não tinha com quem conversar, foi essa que eu falo para vocês, que começou a mandar WhatsApp contando, né, que estava arrasada. Depois que ela viu, que eu tinha visto as duas se beijando, aí ela começou a me mandar o que ela fazia. Ela era apaixonada na menina, e a menina estava agora pisando nela, largou dela por causa de outra menina, etc. Tal. Ela estava totalmente doida, sabe? Aí começou a conversar. Eu me tornei, a partir dessa data, eu comecei a tornar também, aí para mim foi um negócio diferente, né? Porque eu comecei a tornar conselheiro sentimental de lésbica, né? Que até então, né, sabia que tinha, mas nunca ninguém tinha me procurado nesse sentido, né? Para conversar, essas coisas tudo, de namoro. Mas a menina ficou arrasada. E as outras continuaram junto, foi embora junto, foi morar junto, estava morando em Ribeirão, acho que passaram em medicina. Uma, eu não sei se elas vieram agora para fazer, mas elas tinham passado. Uma passou em medicina, eles vão para lá, fica um tempo, aí acaba vindo, voltando, acaba fazendo medicina aqui, sabe? Mas, assim, não é por causa do homossexualismo, meu choque, não. Foi por causa do beijo mesmo, da questão lá. Mas hoje em dia tem muito. E essa sala delas... Meu Deus, credo. Essa sala delas era engraçada. A sala é a sala que mais tinha. Mas era desde o... Você já via algumas coisas desde o 9º ano, sabe? Você prestava atenção, assim, em alguns detalhes. Assim, Sabe o que eu percebi? Que, tipo assim, antes
por exemplo, no ano passado, cada nono ano, cada vez vai ficando mais imaturo. Sei lá, tipo, acho que os nonos anos de antes eram bem mais maduros que a gente. Você já percebeu isso também? Não. Que você, né? Que você, no caso. Por exemplo, vou citar um exemplo. Cala a boca, Gabriel, nossa. Eu vou citar um exemplo para você. Esse terceiro ano agora, está no terceiro, esse pessoal aí, eles são os mais crianças da história. Inclusive, começando desde o nono ano, primeiro ano, segundo, terceiro ano. A idade cronológica deles, eles são gente boa demais, bons alunos. É um dos melhores. Quem está no terceiro ano? Quem que está agora? É o da Laís Brusadel. Carol Leal, Juliano Leal. Ah, tá, sei. Aquela sala lá das Leais, lá, então. Eles são muito crianças ainda. Vinícius Banhos, que conhece bem vocês aí, inclusive você, Marcelo, Vinícius Banhos, fala muito de você. Eu? Vinícius Banhos. Isso. O que ele fala de mim, Zé? Eu nunca nem falei com ele. Então ele é mentiroso, porque o Vinícius Banhos, você sabe quem que é, né? Eu sei, mas eu nem falei. Xavier, conhece Xavier, Marcelo? Ele eu conheço, Xavier, eu conheço. Aquele que tem a cabeça que não cabe, nem não tem capacete, que cara é inteligente, o cara é bom pra caramba, bom aluno. Mr. Xavier. Que é apaixonado em quem? O Maurício também tá. Carol Léo. O Maurício ele tem um problema. Você sabe qual é o problema do Maurício? É porque assim, deixa eu contar pra vocês, Zé. Quando eu era menor. Eu fiquei com todo mundo, principalmente meninos do nono ano. Deixa eu falar, Zé, por favor. É assim, eu gostava dele. Só que aí, é porque eu viajo com ele. Aí eu gostava dele. Aí eu gostei dele, sei lá, por quanto tempo. Aí ele ficou. Uma vez eu falei pra ele deve ter ficado falando aí pra você se achando não. Tipo, não. Assim, nossa, a menina gosta de mim. Não. O Maurício a gente não leva muito em consideração, não, porque o Maurício é total flex, ó. Você esqueceu desse detalhe. Não. Por quê? Eu não sei se você sabe das histórias dele com o William, da sala dele. Não. Então você tem que se informar. O William, velho, eu sei quem que eu sou. O Maurício é o seguinte. O Maurício, ele pega menino, pega muita menina. Isso é fato. Certo? Ele, o Yuri Cabeção, sabe o Yuri, que tem uma cabeça igual do Xavier, os dois competem para ver qual que tem mais cérebro lá, massa em Qual Maurício você tá falando, Zé? Mal? E tem o Iago Nami. O Iago Nami tem medo de menino. É um negócio inacreditável, um negócio mais engraçado. O Iago Nami é super gente boa. Tadinho. Só que ele tem medo. Se uma menina ele tem, sei lá, ele tem pânico. Ele tem pânico, mas não é gay, não, viu? Ele ele tem medo, não tem, sabe que a pessoa tem dificuldade de falar, conversar assim com menina? Conversa muito bem assim com menina e tal. Mas ele tem dificuldade. Certo? Aí tem o Iago Nami, tem o Maurício, tem o Yuri. O Yuri, ele é pegador. O Yuri é totalmente hétero nesse sentido. Ele pegava a Lia, agora a Lia arrumou namorado, mas ele era um casinho da Lia. Mas assim, aí tem o caso do Maurício. O Maurício comecei a acompanhar o caso dele desde o segundo ano. Aí o Maurício ele fica com mais com menina do que menino. Mas, mas do Maurício não é zoação, não. O problema é quando ele bebe, certo? Que o pessoal fala, pelo menos nas festas. Aí, uma dessas festas que houve aí o William, que é um cara super gente boa, o William da sala, gente boa, o William. Aí o William chegou e eles ficaram. Entendeu? Eu não sabia dessa, não, Zé. Meu Deus, eu tô passada. Vou falar com eles, Zé. Passa a saber. Pode passar a conversar sobre isso. Mas ele, talvez, não sei se ele vai negar, provavelmente ele vai negar, né? Porque vai bancar. Mas conversa com colegas que é próximo a ele, etc. Tal, pergunta. Tá bom. Bom, pelo menos, é lógico, eu não estou te falando aqui, eu não vi nada, né? Mal corta para os dois lados, então. No Mal, né? Quando aconteceu isso aí, foi a maior gozação na sala dele no outro dia. Entendeu? Ele teve a festa, aí o William gosta dele. Né? Então, sério? Assim, o William gosta dele. O William nunca escondeu que gosta dele. Entendeu? Então, assim, essa sala é tranquila. Agora, essa sala que eu tô falando dessas meninas aí, eu nunca, assim, em termos de menina homossexuais, das salas que eu dei aula, foi a sala que mais tinha meninas homossexuais que eu já vi na escola. Meninas e meninos, mas tinha mais... Os meninos eram bissexuais, na verdade.
E as meninas eram homossexuais. Das salas que eu já dei aula lá na escola, nunca vi tanto daquele jeito. Só que cada uma era na sua, não tinha esse negócio, tudo tal. Mas era demais, tinha muito mesmo, sabe? Aí, bom, é só você pegar o histórico, você vai saber qual que é essa sala. Mas eles eram muito gente boa, super gente boa, os alunos, etc. Tal. Eles tinham esses negócios na deles aí, só que eles eram mais assim, como é que eu vou chamar? Essa sala que a gente tem hoje do terceiro ano é uma sala mais conservadora. Então, o pessoal é mais conservador. Às vezes surge uma situação assim, tipo Maurício e o Maurício e o Zé, você tá falando sério esse negócio aí do Maurício, velho? Uai, é do que eu tô falando, que eu ouvi deles lá. Eles fizeram a maior gozação dele na época. Ele tinha dado final do ano passado, início desse ano. Do Mal, tá? Ah, mas foi beijo, foi selinho, foi as duas coisas que eles falaram. E eu te falo onde que foi. Falo onde que foi, segundo a informação. A Lia fez uma festa na casa dela. Aliás, ela fez várias festas na casa dela. Eles estavam... e nessa festa, o Xavier ficou com a Ana Lívia. Não sei se vocês conhecem. Ana Lívia é aquela... irmã do Antônio, isso, que namora com a Liz, que era do terceiro ano passado. Então, assim, foi na casa, no gramado, fala até o local, no gramado, etc, tal. Meu Deus, o Zé sabe a informação completa. Não, o pessoal conta, né? E para mim eles falam, se conta, mas eles não esconderam. Não sei como é que vocês não sabem disso, porque se não é uma coisa assim, um assunto escondido, entendeu? Com uma coisa que você fala assim, não, você não pode contar isso para ninguém e tal. Né? Não, é uma coisa que aconteceu. Na época eles zoaram muito Maurício e de boa. Agora, ele fica também muito com menina? Fica. Ele gosta de menina mais nova? Gosta. Isso é uma verdade do Maurício. Só que aí entra essa questão. Ele diz que quando bebe, né, aí vira casaca também. Então, é o que acontece com muita gente aí. Né? Às vezes bebe, aí muda, aí solta, né, o id, né, o superego deixa de policiar, o id, aí vem aquela questão de Freud lá da coisa, aí libera a coisa, e aí faz coisas que a pessoa, talvez, no seu estado, né, natural, não faria. Mas cada um é cada um. Mas, assim, eu vejo assim, você tem duas... essa sala hoje é muito deles, muito conservadora. Mas eu acho que a sala deles é, tipo, muito boa. O nono ano deles foi o melhor, foi o mais animado. Não, eles são bons. Só que, quando eles chegaram no primeiro ano lá no ensino médio, eles demoraram para adaptar. Eles eram muito crianças. Demoraram muito para adaptar. Inclusive, começaram a tomar umas pancadas em termos de nota até eles adaptarem. Entende? Falava, mas falava que era coisa de louco. Eles brincavam, ou era igual criança. Só que a pancada vai ser 3 vezes pior, né, Zé? Não, mas não é. Mas aqui, tem como é que fala? O menino lá, esqueci o nome. Tem um inspetor de alunos que ele chegou um dia na sala. Fugiu o nome dele aqui agora. Ó, chegou na sala, aí falou, Zé, o que está acontecendo no primeiro ano? Abre a porta, lá, o professor não tinha entrado ainda, sabe? Aí tinha um imitando galo, na época, coisa era muito debochado, muito engraçado, o Vinícius mesmo, era crianção de tudo, entendeu? O Cabeção, o Yuri Cabeção, também muito... Aí o que acontece? Você fala, Zé, isso aí é bullying, chamou o não, o nome dele lá mesmo, chamei de Yuri Cabeção mesmo, sou eu que inventei isso, são eles que falam isso. Acaba aqui falando, porque... A Gabi, eu já vi que posta um tanto de coisa acontecer, a Gabi Costa. Nossa, a Gabriela Costa, ela era assim, a maior criancinha que você imaginar. Criancinha, mimada. Aí depois aquele menino, que é filho do médico lá, que eu esqueci o nome agora também. Ela tá namorando agora. Agora tá namorando. Aí ela teve um affairzinho com o menino, aí ela começou a mudar. Aí agora, assim, mas é tranquila, né? Ela é tranquila. E lá, o grande amor da sala, sabe quem que é, né? Xavier é o eterno apaixonado, né? Xavier é igual a Luiz de Azevedo, ele é o eterno apaixonado pela Carol Leal, Xavier. Ele fala abertamente, só que ela tá namorando, tal, namora outro cara. Mas ele é apaixonado nela desde o 9º ano, sabe? E ele, assim, ele tem até, às vezes ele fica com a menina, com outra menina, mas ele tem dificuldade, ele não supera a questão dela, sabe? Aí ele reclama, na minha vezes ele está dando aula para eles, aí ele fala assim, não, Zé, eu perdi
muitos anos da minha vida com essa paixão, não sei o quê. Ele fala perto dela, assim, na Meu Deus. aula, né? E eu perdi muito tempo, fui muito bobo, não sei o que e tal. Ele é apaixonadíssimo nela. Mas eles são muito gente boa, sabe? Essa sala é muito gente boa. Então, tem um pessoal que é mais liberal, às vezes você encontra, um pessoal que é mais, assim, liberal, que eu digo, que é mais aberto a esses tipos de relacionamentos que nós temos no século XXI, né? E tem um pessoal mais conservador. Mas isso é uma característica de salas. Às vezes você vê uma linhagem assim, você fala assim, nossa... Verdade. É um peixe de sala. Você fala, nossa, essa sala é muito liberal. Agora, aí já vem a outra que você fala, será que vai ser mais? Ainda não, às vezes é super conservadora. Vai muito do estilo de cada um e tal, né? A Marcela é muito liberal, muito. Nossa, que mentira, Gabriel. Tô zoando. Da Marcela você fala, agora, da Mariana, que é do teu interesse, você não fala nada, né? Eu já falei que você tem que chegar e falar alguma coisa, Gabriel. Ih, O Gabriel. que você tá arrumando, Zé? Eu não falo nada, Zé. É mais fácil você falar, jogar as coisas, falar assim, tem que fazer igual o Xavier faz. Eu gosto dela mesmo, e pronto. Não sei o quê, bababá, e acabou. Tá queimando meu filme, hein, Zé? Não, aqui, ó, é a sua fórmula aqui, ó, da segunda lei de Newton. Força, meu amor, tá? Então, aqui você tem aqui, ó, você pode falar para a Mariana isso, você pode falar com voz audível aí, viu, meu caro Gabriel? Você não tá bem hoje, não, Zé. Hoje você não tá bem, não. Você pode dar isso. Olha só, força é igual a massa vezes o quê? Aceleração. Então, você tem aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica. Quando eu aplico uma força sobre um bloco com determinada massa, esse bloco, tá, ele começa a desenvolver uma determinada aceleração. Ah, Zé, então ele começa a desenvolver uma determinada aceleração? Sim, ele começa a desenvolver uma determinada aceleração, tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica é o inverso da inércia. Então, um corpo livre de forças, ele permanece estático ou inerte. Agora, um corpo, quando submetido a forças, se essa força suplantar a massa estática desse corpo, esse corpo ele pode entrar em movimento. Movimento é sinônimo de dinâmica, tá certo? Movimento é sinônimo de dinâmica. Um detalhe interessante essa semana, que eu perguntei para o nosso amigo lá, o ex da Lamonier, a Rafaela Lamonier, Bruno, por que eles tinham terminado? Perguntei na segunda-feira. Falei, mas por que vocês terminaram? Adivinha, Rafaela, o que ele me respondeu? O que você acha? Não sei. Hã? Não sei. Nossa, faço nem ideia que ele te respondeu. Nossa, Rafaela, é o famoso dor de cotovelo. Bruno é uma gente boa, tudo. Eu falei, olha, Bruno, eu acho que tem alguma coisa a ver com falação de carro. Você só sabe falar sobre isso, né? Falei assim, pra zoar ele, né? E sabe o que ele falou? Não, eu já falei pra ela. Eu sei que ele falou assim, ó. Mas sabe o que é aquela Ferrari lá, mano? Tem uma Lamborghini lá, mano. Você não tá entendendo? Aquela BMW lá, onde tem jeito. Não, pela primeira vez ele falou. Jet ski, Gabriel, falta jet ski. Ele não falou de carro. Ele falou que foi porque ela é muito possessiva. Falei, não, muito Nossa, nada a ver. Nossa, nada a ver. Menina na idade dela ser muito possessiva, se fosse mais velha, até podia até ser mais possessiva. Mas menina na idade dela ser muito possessiva, no mínimo é estranho, né? Aí ele falou, não deu certo. Mas ele estava apaixonado, viu? Não sei se não está até hoje, na verdade. Mas como ele nunca se... Eu tinha minhas dúvidas com relação ao Bruno, eu sempre brincava ano passado com ele, Bruno Cleto. Eu não sabia se o negócio dele era menino, se era menina, porque ele não se manifestava, não tinha nada assim, né? Falava muito de carro, etc. Tal. A irmã dele já é totalmente diferente dele. Mas tem uma carinha de que queima, não tem não, Zé? Não, eu não sei, né? Mas essa questão de cara aí, é muito relativo, meu cara. Isso aí é muito difícil, viu? Às vezes... Zé, pode falar. Ele tem o negócio está onde você não espera. Não, mas eu acho que ele, assim, ele era apaixonado em carro. Aí a primeira grande paixão mesmo que ele teve foi... o primeiro namoro, aquele primeiro impacto, etc. Tal, foi com a Rafaela. Pelo menos assim, ano passado. Nunca vi o Bruno assim, com ninguém, assim, compromissado, o Bruno, tipo, namorando. Ele tem um ídolo na vida dele. Quem que é o ídolo dele? Você sabe quem que é o ídolo dele, né? Chama-se Brechó.
Um dia eu cheguei e falei para ele assim, Bruno, para com isso, cara, eu dei aula pro Brechó, o Belchior, né? Eu falei, eu dei aula pro Brechó, Bruno. Esse cara, você só fala nele, ele vem aqui, não sei o quê. Aí, Zé, você ficou sabendo do Brechó? Ô, Zé, o Brechó não sei o quê. O Zé, o Brechó. Eu falei, para com isso, cara. O que é esse? Tem a ver com carro, Zé? O Brechó, ele é filho daquele pessoal lá da Balter Diesel. Tem a ver com carro. Tem a ver. O Belchior, ele era muito amigo do Pablo Munhoz. Eles eram da mesma sala, o Belchior. Hoje, sabe aquele prédio que está construindo ali perto da farmácia Musgo? Tem um prédio ali construindo perto na São José ali, ó, perto da Musgo. Para frente do Unisul, tem um prédio ali. O pai dele, que tem uma parceria, que mexe com um empresário de fora, que está construindo prédio e tal, e ele está coordenando ali a venda de apartamento, etc. Tal. É o Belchior, não é possível que vocês não conhecem o Brechó. Ele foi namorado daquela Ana Luísa, que depois ela casou muito novinha, com 16, 17 anos. Ela casou, estava no 3º ano. Ana Luísa, gente boa também. Namorou ela durante muito tempo. Filha do Lucimar, que mexe com vidros, da Vidrocar, perto do restaurante, lá do restaurante. Perto do Gaúcho, o Lucimar, perto do Vodalano. Então, ela é gente boa demais. Ele namorou muito tempo com ela. E para tudo que o Belchior fazia, só que o Belchior hoje, deve estar com uns 25 anos, por aí. Tudo que o Belchior fazia, ele achava o negócio mais lindo do mundo, entendeu? Então, ele era o ídolo dele. Então, um dia eu chamei ele, falei para ele assim, ô Brunão, para com isso, cara. Belchior é gente boa, tudo, mas olha a faixa etária dele, olha a faixa etária sua. Então, não dá para você compatibilizar. E o Belchior não serve como referência, não. Eu gosto muito do Belchior, gosto muito dele, tá? Foi meu aluno aqui, fiz uma hora, como é que fala? Quando eu peguei o Belchior para dar aula para ele, já tinha sido reprovado 2 vezes. Ele estava na sala do Pablo e já tinha 2 anos a mais. Era para ele estar no 2º ano. Mas foi no primeiro, aí no 1º ano ele saiu, foi para outra escola, depois ele fez aquela prova lá, que faz em Machado, inclusive, a prova da Secretaria de Educação, para a conclusão do ensino médio, que já tinha 18, né? Aí ele concluiu o ensino médio e começou a fazer administração na Unifenas. Mas não era uma pessoa de referência, entendeu? Uma pessoa que saía com muitas meninas, muitas mulheres, né? Não era menina que ele saía com muitas mulheres mesmo. E o outro lá era o ídolo dele. Mas depois ele superou essa questão, aí ele encabulou, porque ele teve uma obsessão pela Rafael. Aí só falava no Rafael. Eu não sei se mudou muito, não, viu? Pela fala dele aí, que era muito possessivo, não sei o quê. Agora, uma coisa você pode ter certeza, viu, Rafael? De traição, essas coisas aí, nada. Ele não é nada, não é o perfil dele, ele não. Certo, tá? Talvez agora ele vai investir na escatolina. Zé, é passado. Vamos deixar passar para trás. Porque agora quem está na jogada, ele está tentando é escatolino, tá? Mas, assim, o que é passado, é passado. Ela, acho que ela não está nem sabendo, porque quando ele começa a idealizar uma coisa, até ele colocar em prática aquilo, leva que nem uma... Já sei a próxima pretendente dele, né? Não sei se essa escatolina ainda não, viu? Eu acho que não é escatolina também. Também tava imaginando. Não acho, não é que eu não acho, eu tenho certeza que não é porque ela conhece quem que é. Nem te conto. Vocês estão meio por fora com algumas coisas aí, Bruno. Você que tá meio por fora, Zé. Nem te conto esse final de semana. Não, pode Esse ser, né? final de semana as coisas pegaram fogo. Pois é. Você tem que ter cuidado com esse negócio de pegar fogo aí, com esse negócio de aglomeração, viu? Tem que ter cuidado com isso, que aqui Alfenas está terrível. Questão de Covid aqui Alfenas. Não, sem aglomeração sempre, de máscara, tá ligado? Álcool em gel na mão, pá. Aí você não pode dar, você tem que dar beijo em cima da máscara, como é que é o esquema aí? Aí beija por cima da máscara. Não, não tá falando que pegou fogo. Não tá beija, né, o Zé? Mas é estranho, viu? É estranho. Esse negócio de contato aí, quando tem contato físico, assim, é complicado. Isso aí é uma forma de... Zero contato físico, Zé. É só virtual, né? O filho da Ivana mesmo tá com Covid. Tá a Ivana, tá o filho, a namorada do filho dos Avelares lá, tá tudo com Covid. A namorada do um dos filhos lá, tem um Guilherme, né?
Mas não é a namorada do Guilherme, não, que é a Laís, né? Terceiro. Tem o outro Avelar, o mais velho. A namorada dele pegou, tá aí. Oi? Como que chama a namorada Léo dele mesmo? Avelar. O Léo Avelar, Leonel. A nova Carol, uma mulher. É isso mesmo. Eu não conheço a namorada dele, do Léo, não conheço. Conheço a Laís, que é diz que tá com Covid, foi até para BH, entendeu? Meu Deus. Tá difícil aqui, viu? E a Ivana toma todos os cuidados, toda paramentada na hora de atender as crianças, etc. Tal. Só que naquele feriado de 7 de setembro, a vizinha dela recebeu os filhos de São Paulo, a vizinha da mãe dela recebeu os filhos de São Paulo, e a senhora contaminou. E essa senhora, que é vizinha da mãe dela, contaminou a mãe da Ivana. A Ivana contraiu da mãe. Então, você vê como é que é complicado. Não contraiu no trabalho, contraiu no lazer, foi visitar a mãe. Mas também, quem é a pessoa de São Paulo que vem pra cá? Pelo amor de Deus. É difícil, né? É complicado. Não, É sem noção das coisas, viu? É sem noção. Mas vamos ver aqui, então, ó. Quando a gente fala de terceira lei de Newton, nós falamos aqui no princípio da ação e da reação. Aí, na aula passada, eu falei para vocês, quando você dá um murro numa parede, por exemplo, você está exercendo uma força contra aquela parede e você está recebendo, tá? Uma força contrária na sua mão, de mesma intensidade, porém, mesma direção, porém de sentidos opostos. Então, você bate nesse sentido, você recebe uma intensidade no outro sentido. Aí, essa questão da ação e reação, ela não se restringe apenas você dar um soco, você receber. Não, quando você está andando, aquela situação que eu acabei de mencionar para vocês, por causa da força de atrito, por que você consegue andar? Na verdade, ó, você empurra o solo, tá, para trás, e ele, como uma força de reação, ele empurra você para frente, tá? Então, você empurra para trás, ele te empurra para frente. Então, esse é o princípio da ação e reação. Toda a força que você exerce sobre um determinado... eu tô aqui empurrando, e estou empurrando aqui, tá? Essa escrivaninha. O que está acontecendo? Eu estou exercendo uma força, mas tem uma força contrária, de mesma intensidade, porém sentidos opostos, sobre a minha mão, tá? Que eu sinto essa força à medida que eu vou... Quanto mais força eu faço, eu sinto uma força opositora. Aí você fala assim, Zé, aqui é pegadinha de vestibular. Zé, como é que faz, então? Quando eu jogo uma pedra numa vidraça, não era, então, para a pedra bater, como acontece quando eu jogo uma pedra, por exemplo, eu jogo uma pedra numa lata. Se for uma superfície metálica, quando a pedra bate nessa superfície metálica, ela retorna. Então, por que ela retorna? Porque quando eu jogo essa pedra, quando ela bate no momento do impacto, ela tem uma força de ação, tá? Então, quando ela tem essa força de ação, há uma resposta da lata, que é a reação. Aí ela joga a pedra, tá? De volta, de acordo com a força da lata. Aí você fala assim, mas se você jogar no espelho uma pedra, ou no vidro uma pedra, por que não existe uma reação dela devolver essa pedra com a mesma intensidade? Por que não existe essa força de reação? Porque aí tem um detalhe. Não é que o vidro não exerça uma força de reação sobre a pedra. O vidro, ele exerce, sim, essa força de reação. Agora, qual que é o problema? O problema é que você tem materiais de diferentes, tá, composições químicas. Aí você tem... Lembra que eu falei para vocês que um dos materiais, nós falamos de propriedades da matéria lá atrás, um dos materiais mais duros que nós temos no planeta é o diamante. Então, você tem lá as escalas de dureza dos materiais. Então, você tem materiais menos resistentes e você tem materiais muito resistentes. Então, o material é extremamente... O diamante é um material extremamente rígido, extremamente duro. Agora, se você pegar, por exemplo, um alótropo dele, que é um material que tem a mesma composição, também é formado por carbono, assim como o diamante, se você pegar, por exemplo, o grafite ele já não tem esse grau de dureza. Você consegue quebrar o grafite com muita facilidade, mas ele também é formado por carbono. Então, assim, os materiais, eles têm diferentes composições. Por que o vidro quebra e não devolve a pedra? Porque o vidro, ele é frágil.
Então, de acordo com o grau de dureza, como ele tem um grau de dureza muito baixo, não significa que ele não tem uma reação de forças quando a pedra bate nele. Só que a reação de forças para devolver a pedra, ela é rompida à medida que o vidro se quebra pela sua fragilidade. Mas não muda a lei da física de ação e reação. Oi. Mas também não depende só do material em que está sendo jogado o objeto, depende também do objeto que vai impactar lá. Porque, por exemplo, se você jogar uma pedra numa lata, ela tem a reação, ela vai voltar. Sim. Mas se você, por exemplo, der um tiro na lata, não vai ter a reação, porque você vai perfurar a lata. Vai perfurar a lata, exatamente. Aí, a questão da bala, do tiro, né, ela consegue suplantar a fragilidade da lata. Não quer dizer que ele não pode bater, por exemplo, já viu aquela situação que você está num local que tem muitas rochas, aí essa pessoa dá um tiro, por exemplo, tipo uma caverna muito fechada, pode acontecer aquele episódio que a gente chama de ricochetear, a bala pode ricochetear, ela pode bater, voltar e atingir a pessoa. Por quê? Nesse caso, a bala não consegue perfurar. Então, como ela não consegue perfurar, ela pode retornar, tá? Então, tudo depende do quê? Da dureza do material a que o material é submetido, tá? Então, nós andamos por causa da terceira lei de Newton, por causa da ação e reação, tá? Porque o nosso solo, o solo que nós pisamos está exercendo uma força contrária à força que nós estamos exercendo sobre o solo ao pisar nesse solo. E aqui você tem também, ó, uma situação que acontece muito, que a gente vai aprender aqui, que é a situação dos bloquinhos. Você tem dois bloquinhos aqui, ó, um bloco A e um bloco B. Tá vendo? Aqui eu tenho uma força. Essa força aqui, ó, ela está interagindo para empurrar o bloco A e o bloco B. Mas veja só como é que ele destaca essa força, ó. Se essa força ela está sendo aplicada no sentido de A para B, existe uma força contrária, que é uma força de reação, de B para A, tá? Então, aqui você tem uma força de ação, empurrando os dois blocos de massas diferentes, e aqui você vai ter uma força de reação, tá? Contrária a essa força inicial. E a gente vai aprender também a entender que essa força aqui, por exemplo, eu quero achar essa força total, Zé. Bom, eu tenho que descobrir a massa desse bloco, eu tenho que descobrir a massa desse bloco B, somar as duas massas e multiplicar pela aceleração da gravidade, tá? Para eu ter a massa total. Portanto, quando a gente fala de terceira lei, nós dependemos da força. Quando nós falamos de força, nós dependemos do conceito do que é força. Então, força, meu amor. Então, força, tá? É massa vezes a aceleração que está sendo imposta àquele determinado objeto, naquele determinado instante. Então, a gente vai aprender a calcular, Zé? A gente vai fazer exercícios, tá? Para calcular esses módulos. E nesse caso aqui da ação e reação, aquilo que eu falei, ó. Você tem aqui, ó, a mesma direção. Então, a força pode ser aplicada na direção horizontal, na direção vertical, na direção oblíqua, tá? Na mesma direção, porém, sentidos o quê? Opostos. Um para a esquerda, um para a direita, no sentido horizontal, tá? Reagindo. E as forças também, nesse caso, apresentam aqui, ó, a mesma natureza, tá? Que está sendo desencadeada pela ação, vai ter a resposta da reação. Aí ele vai dizer aqui algumas coisas para vocês aqui, só para a gente fazer uns dois exercícios aqui, a gente termina. Ele diz assim, ó, a Terra atrai um pacote de arroz com força de 49 newtons. Então, a força do pacote de arroz é de 49 newtons. Pode-se, então, afirmar que o pacote de arroz vai ter uma força que atrai a Terra com a mesma intensidade, 49 newtons. Você está vendo aqui um detalhe aqui interessante? Não sei se vocês estão vendo. Ele está chamando essa força aqui de 49 newtons. Aí, se eu falasse para vocês qual que é a massa
desse corpo? Porque nós estamos falando aqui de uma força de atração gravitacional. Qual que seria a massa desse saquinho de arroz? Se você multiplicar 5 vezes 9,8, 5 quilogramas, que é a massa, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, então dá quanto? 5 vezes 8, 40 vão 4, 45, 4, 49. Então, ó, se você pegar a aceleração da gravidade sem arredondar e usá-la como 9,8 metros por segundo ao quadrado, quando você tem um pacote de arroz que tem essa força-peso de 49 newtons, se eu dividir esse valor aqui pela aceleração da gravidade, eu tenho a massa dele. Quanto que é a massa dele aqui, ó? Exatamente 5 quilogramas, tá? 5 quilogramas é a massa do pacotinho de arroz. Mas se a Terra atrai um pacote de arroz com a força de 45 newton, tá? Nós podemos afirmar que o pacote de arroz também atrai a Terra com a força de mesma intensidade. Por quê? Você tem uma força de ação e uma força de reação, e essas forças apresentam a mesma intensidade. Semana que vem a gente vai começar já, terminar esses exercícios, a gente vai começar já o caderno 4, tá? Então tá tranquilo. E nós vamos fazer as nossas provas agora. Aí nós vamos ter aqui que a gente vai começar a ver, então, os tipos de força que a gente já viu lá no início do ano, só que nós vimos na química, né? A questão do peso é massa vezes aceleração da gravidade, e nós já vimos que é um tipo de força, só que o A aqui, ele condiz a aceleração da gravidade que puxa os objetos para o centro da Terra. Então, um detalhe aqui, ó, nós vamos ter as provas nossas. Eu vou deixar uma prova, semana que vem não vou aplicar a prova em vocês, porque tem essa semana aí, né, que não sei se alguns vão viajar, alguma coisa assim. Então, eu vou pular, vou começar as provas de vocês na próxima semana, depois dessa semana que vem aí. Então, vamos começar fazendo física, química e biologia. Só que não necessariamente a gente precisa fazer em 3 semanas consecutivas. A gente pode pular uma semana, fazer de 15 em 15 dias, porque a gente vai ter uma prova única, tá? Que eu falei para vocês. Vamos logo fazer uma prova já para diminuir aquela questão, o número de prova de vocês, que até uma... tudo já de uma vez. Exatamente. Já esquenta a cabeça, não. Isso é psicológico. Que eu propôs também para diminuir a intensidade, né? Para todos os professores. Na semana que vem tem alguns... vai ter, não sei se no ano também vai ter, eu vi lá no grupo que ela colocou, vai ter algumas coisas relacionadas aí, desenvolver talentos individuais, né? Aula de culinária, essas questões. Como assim? Semana que vem não ia. Semana que vem vai ter aula. Eu acho que no ano. Não, tem aula. Você vai cozinhar para nós, velho? Não, eu não sei cozinhar nada, cara. Tô ruim para cozinhar. Não, tô dando um exemplo. Eu vai aparecer fazendo negócio de sorvete, para dar uma aliviada um pouco nessa tensão aí de. E nós Mas estamos aqui. Semana que vem era feriado? Não, semana que vem é só na segunda que vocês têm feriado, né? Nós temos feriado. Porque eles vão... Lembra que antecipou aqueles feriados lá na sexta-feira? Não, mas menos de outubro, acho que não antecipou, não, Zé? Não, é só segunda, não. Dia 12 de outubro não tem aula, que é segunda-feira. Aí, esse não foi antecipado. Já o dia 15 de outubro não foi antecipado. Aí, o dia da cidade, a gente tem aula normal. Ô, Zé, no meu aniversário eu não quero prova, tá bom? Obrigada. Que dia que é teu aniversário? Um dia depois do Dia das Crianças. É o dia 13? Yes. No meu aniversário teve uma provinha delicinha de física que, te falar a verdade. Teve mesmo? Que maldade, mas vocês não falaram, não avisa, né? Avisa antes, mas normalmente a gente vai fazer as provas. Uai, é começo de ano, não conheci professor de direito, ainda ia querer reclamar, ué. Faz parte, né? Ó, na quinta-feira, vamos fazer nas quintas-feiras à tarde mesmo, acho que é o melhor dia pra gente fazer para vocês aí. Mas a gente faz a prova valendo, tipo, 12 pontos, aí vai valer mais o negócio de vocês aqui, muitos não fizeram dessa vez o Eureka, viu? Vai valer uns 6 pontos o Eureka. Não, pode fazer a prova valendo 14 pontos e o Eureka 6. Fica melhor. 6 pontos, aí os Eurecas, você vai ter que fazer o Eureka do caderno 3 e do caderno 4 dessa vez. Vai ter mais Eureka, vocês têm mais tempo,
Ela não deixa acumular, não. Até que dia, Zé? Até que dia? O Eureka até novembro, né? O Eureka não tem problema, não. O Eureka até novembro, até para fechar a nota depois, mas é tranquilo. Vamos fazer a Eureka, pode deixar até lá para o dia 20 de novembro, então não tem problema. Mas vocês não podem deixar acumular, vocês deixam um dia antes, aí fica tudo desesperado, né? Aí depois vai perder 6 pontos, vai ser complicado. Tirar 14 na prova vai ser fácil. Agora, no Eureka, vocês não gostam de fazer tarefa, né? Então é complicado. Não tem jeito, a gente vai obrigar. Não, você não faz, você perde os pontos. E, boa, o que eu posso fazer? Né? Falando nisso, alguém tem notícias da Camila? Como é que ela tá? Alguém tem notícias? Camille? Eu falei com ela, tá acontecendo uns negócios lá com ela e tal, e ela não tá vendo, não. Então, mas ela não tá daquele jeito mesmo, né? Porque os problemas dela lá, ela não teve uma melhora, então, assim, digamos assim, né? Ela trancou a escola? Não, até onde eu sei, ela estava continuando normal, sim, né? Tava, pelo menos no semestre passado. Ela falou assim que vê às vezes, tipo, bem às vezes presencial, assim, tipo, agora de manhã, ela vê a aula mais gravada. Ela tá fazendo as provas, né? Então, do meio do ano, ela fez as provas de NO, né? Agora, não sei agora como é que vai ser agora, né, nessas NOs de agora, porque do meio do ano ela fez. Ela tem nota, pelo menos comigo, ela tem nota até o meio do ano. Agora, então, o caso dela, não sei como é que vai ficar depois. Eu vou ter que ver com eu não tenho participado, né? Mas vamos fazer a chamada, então, para liberar vocês aqui, ó. A Lana tá aí, né? Amanda. Ok. Júlia Scatolino, ok. Ana Laura, ok. Stephanie, ok. Gabriel Pérez, ok. Gabriel. Aqui. O Rice, será que o Rice já foi dormir? O Rice já tá na Já dá pra dormir faz tempo já. Provavelmente. Giovana, ok. Gisele, ok. Gustavo. Presente. Ok. Igor. Foi dormir também. Isabelle Martins. O Igor está aí, Isabelle também, ok. Isabelle Sente. Beleza. João Guilherme. Presente. Beleza. Silvério. Beleza. Calheiros. Presente. Beleza. Santos. Presente, Zé. Beleza. A Júlia Helena. Presente, Zé. Beleza. A Lívia. Beleza. Luma. Ok. Mariana Baroni. Ok. Mariana Vitória está aí também. Tô aqui, Zé. Murilo. Presente, Zé. Ô, Murilo, você é primo da... É teu primo, Alana? Você é primo da Alana Pupinho? Sou. Beleza. Nicolas. Beleza. Rafaela está aí hoje, né? Munier. Presente. Isso. A Mariose também. Quando é assunto polêmico, a Rafa aparece. Você falou meu nome. Pulei? Pulou, Zé. Marcela, é porque você tá no nome da tua mãe aí, né, minha cara? É por isso, vai aparecer depois. Eu já tô no computador dela, porque o meu não tá... Porque tá Sabrina aqui, vou chegar na Sabrina Poliello, calma. Entendi. Ó, Renato. Renato aí? Pra variar, não. A Sabrina, que é a Marcela. Sara. Presente. Aí a Sara. Tainá. Beleza. Thalita. Beleza. Tamires. Beleza. Túlio. Beleza. Presente. Beleza.
Victor. Presente. Beleza. Vinícius. Vinícius não tá. A Iris. Vinícius está aí. Iris também. Yuri. Presente. Tá quietinho, Yuri. Tá quietinho hoje, hein? Calado hoje, meu cara. Então, beleza. Tem intervalo agora. Amanhã eu volto com vocês, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Até amanhã. Até amanhã.